Oi pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz porque mais uma edição do Fazendo Arte está no ar com diversos assuntos ligados à nossa cultura regional. Fica comigo até o último bloco, combinado? A cultura do esporte, principalmente do futebol, é apreciada por milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é bastante difundida, especialmente nos estádios. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Morenão, maior estádio universitário da América Latina, está parado desde 2017 e a demora na reforma tem acarretado problemas e prejuízos ao esporte local. Por conta disso, a Lemes realizou audiência pública em 29 de fevereiro, proposta pelo deputado Pedrocian Neto. Veja. Com o tema Estádio do Morenão, seu futuro e sua utilização, a audiência pública proposta pelo deputado Pedrocian Neto debateu o andamento das obras de reforma do local, que tiveram início em 2022 e até o momento não foram concluídas. O Morenão está parado desde 2017, parcialmente interditado em 2017. Em 2020 veio a pandemia e em 2021 iniciou-se uma reforma que está andando de maneira muito devagar. E o objetivo dessa nossa conversa aqui é colocar no mesmo local todas as pessoas que direta ou indiretamente podem interferir para que nós possamos fazer com que essa reforma ocorra de maneira mais rápida, mais célere. Se você visitar o estádio, você vai verificar que praticamente tudo ainda está por ser feito. Por exemplo, essa reforma não contempla pintura, essa reforma não contempla uma reforma no gramado. Nós temos que fazer um debate mais aprofundado para trazer uma reforma para as cabines, por exemplo, da imprensa. Nós temos uma iluminação deficiente no estádio. Acho que nós precisamos ampliar os recursos, fazer essas benfeitorias que precisam que o estádio possa ficar com minimamente o conforto para estar recebendo as pessoas, e aí sim fazer uma discussão mais aprofundada de qual é o modelo de estádio que nós queremos, se nós queremos uma concessão para iniciativa privada, uma parceria público-privada, onde com recursos privados e recursos do governo nós possamos trazer novos investimentos, investir na economia criativa, trazer gente, porque isso é turismo, isso é geração de negócio, emprego, renda, é colocar Campo Grande novamente no circuito nacional e internacional dos jogos esportivos. Termo assinado em outubro de 2021 entre o governo do estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com investimentos de 9,5 milhões, garantiu que as obras começassem em janeiro de 2022. Quando começamos a fazer essa reforma, encontramos canos, a parte hidráulica de 50 anos atrás, praticamente da época do seu início. E isso vai surpreendendo e, ao mesmo tempo, causando alguns transtornos no calendário de execução ou para execução. As demandas da UFMS, elas seriam equivalentes a uma 15ª cidade do estado de Mato Grosso do Sul. Então, evidentemente que isso, só essa própria natureza da existência da UFMS, ela demanda muitos recursos. E ainda não logramos êxito, talvez, numa canalização melhor, mais efetiva, especificamente para a edificação Estádio Pedro Pedrocian. No tocante ao governo federal, os recursos eles continuam escassos. A FAPEC, Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, responsável pelos serviços, informou que já foi concluída a reforma de todos os banheiros dos torcedores e vestiários de jogadores e juízes, com aporte de cerca de R$ 3.700.000. Aplicação e o que foi depositado, tirando, claro, a obra que já foi concluída, nós temos hoje 6.700.000 na conta. E falta agora a primeira fase, que a gente chama de primeira fase, que é toda essa parte de segurança. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um equipamento de 53 anos, que nunca passou por uma reforma, mas a gente percebe que tem muitas outras coisas que precisam também ser feitas, até para ficar um equipamento bonito, apresentável. Com capacidade para 45 mil torcedores, o Morenão é o maior estádio universitário da América Latina. Construído pelo ex-governador Pedro Pedrocian, foi inaugurado em 7 de março de 1971, com um confronto entre Corinthians e Flamengo, vencido pelos rubro-negros por 3-1. O público recorde de quase 40 mil torcedores foi registrado em 23 de fevereiro de 1978, na partida em que o Operário venceu o Palmeiras por 2-0.
A demora na conclusão das obras tem acarretado problemas e prejuízos ao esporte sul-mato-grossense, principalmente ao futebol. Além da questão histórica e cultural, né, da relevância do Morenão nesse aspecto, a questão esportiva é fundamental, né? Os clubes nossos passam por dificuldade muito grande e a principal fonte de renda são os jogos. Né? É a bilheteria. Você pega o jogo, por exemplo, de ontem do Operário, né, da Copa do Brasil, que tinha 3.000 pessoas. Se fosse do Morenão, o próprio Morenão já é um atrativo, né? Teria certamente 10.000 pessoas ali e proporcionaria renda para os clubes. Além, né, de conforto para o torcedor, que o Morenão é muito mais adequado, próximo, questão de estacionamento. Então tem várias vantagens que é fundamental que a gente trabalhe nesse resgate do Morenão. Após a audiência, ficou definido que uma comissão será montada para acompanhar as obras e intermediar reunião com o governador Eduardo Riedel. Pesando cerca de 400 quilos, o monumento de bronze em homenagem ao poeta Manuel de Barros, localizado no canteiro da Avenida Afonso Pena, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, na região central de Campo Grande, foi inaugurado em dezembro de 2017, sendo que em abril de 2021, um dos pés do escritor foi arrancado e furtado por vândalos. Na primeira quinzena de março deste ano, a estátua ganhou revitalização e nova iluminação cênica, realizadas pelo artista plástico campograndense Ike, autor original da obra. Meli Sena, gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e o artista Ike falam ao Fazendo Arte sobre essa ação. Manuel de Barros, ele é um dos nossos maiores escritores no nosso estado, né? O nosso estado que é um estado de formação, de criação recente, e a gente tem nessa figura do Manuel como um dos nossos maiores representantes, né? Nós temos diversos grandes escritores, mas ele teve esse destaque nacional. Então, para nós termos uma figuração dele, uma representatividade dele, como é a nossa escultura em homenagem, é uma forma também de eternizar a memória dele, eternizá-lo junto a nós. Teve uma festividade de comemoração também, né, a comemoração, o aniversário do Manuel, então foi uma decisão do governo, ele tinha falecido recentemente, né, de eternizar essa memória dele, né, fazer uma homenagem para o nosso grande poeta, e aí se escolheu fazer uma escultura e deixar bem no coração da nossa cidade, da nossa capital, representando esse sofá que ele sempre, o sofá tradicional da sua residência, e ele com esse sorriso, como uma forma de estar saudando a população, né? A Gerência de Patrimônio, ela tem entre as suas ações o trabalho com os nossos patrimônios registrados e os bens culturais, e patrimônios tombados também. Então a gente trabalha com essa questão da preservação, né, da salvaguarda da memória do nosso estado, e a literatura ela está inserida dentro da nossa gerência. Então, assim, em 2017 a gerência ela atuou fazendo os pareceres técnicos de aprovação ou não dessa realização ou não da estátua, né? E como era de um consenso, é uma figura representativa para nós, do nosso estado, nós trabalhamos fazendo essa parte burocrática para poder ter a concretização, né? Porque existem 3 etapas. Um é a parte burocrática, depois é o trabalho do artista, e a etapa que é a etapa da devolução para a população desse resultado. Do período da realização da estátua até essa revitalização que a gente teve, principalmente após o vandalismo, então a gente tem uma média de aproximadamente, para mais um pouquinho, de R$500 mil. Lembrando que isso foi em 2017 até o nosso atual período nós tivemos grandes mudanças, né, nos orçamentos, então ficou aproximadamente esse valor. Eu fiz essa restauração justamente porque eu sou o autor da peça. A legislação brasileira determina isso, que só o autor pode
restaurar, modificar, mexer na peça. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Então eu remodelei esse pé, aí ele passa pelo processo de fundição, que é a cera, depois o retoque da cera, depois ele vai para a fundição, é retocado e foi colocado internamente no pé um tubo de 1 polegada que subiu. Eu fiz na obra lá, eu abri em cima do joelho para que esse tubo pudesse entrar e ser soldado na parte de cima, por dentro, para que esse pé ficasse protegido, né, contra vandalismo. E eu também coloquei uma iluminação, contratei um iluminador daí da cidade de Campo Grande, que está acostumado a trabalhar com espetáculos, que eu queria uma iluminação cênica, né, que o Manoel de Barros à noite tivesse no seu palco iluminado, para que fosse visitado a qualquer hora do dia, tanto do dia quanto da noite. E também que inibisse o vandalismo. E em seguida, depois de fazer toda essa restauração, eu fiz a revitalização de todos os pontos de desgaste que normalmente ocorrem mesmo. Essa escultura já está há anos ali sem nenhuma revitalização. Depois dessa revitalização foi retirada a pátina antiga, porque foi soldado, tudo lixado novamente, dado acabamento que ficasse igual à escultura do Manoel, e aí sim uma nova pátina foi colocada nele com cera protetora para que ele dure mais alguns anos sem nenhum tipo de desgaste. Bacana a revitalização da estátua do Manoel de Barros, né? Agora tem intervalo, mas fica aí porque é bem rapidinho. O progresso é uma escalada árdua, exige persistência, união de esforços, algumas pausas para analisar o terreno e retomar a subida. Assim foi a escalada do primeiro projeto de lei voltado integralmente ao Pantanal. Ministério do Meio Ambiente, ONGs ambientais, produtores rurais, Governo do Estado e Assembleia Legislativa se uniram em busca de soluções. Depois de muitos debates, estudos e projetos, a Assembleia aprovou a Lei do Pantanal, que vai garantir direitos para os pantaneiros, beneficiar produtores, fomentar o turismo ecológico e, acima de tudo, garantir o futuro do bioma. Esse é o papel dos deputados: elaborar projetos, aprovar leis, fiscalizar e cobrar resultados, representando os direitos e os interesses dos sul-mato-grossenses. Lei do Pantanal. Novos horizontes para o desenvolvimento sustentável. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. O Fazendo Arte volta ao segundo bloco. Muito obrigado pela sua companhia. A organização Sukio Mahikari é um movimento global que promove a paz, a felicidade e o bem-estar da humanidade. Sua prática espiritual surgiu no Japão e se expandiu por todo o mundo. Em Mato Grosso do Sul, a Sukio Mahikari envolve quase 2.000 praticantes, conforme informações do Grupo Administrativo Regional da entidade. Saiba mais sobre essa filosofia e o Dia Estadual da Sukio Mahikari, celebrado em sessão solene realizada em 28 de fevereiro, na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Júnior Mock, na matéria do jornalista Gustavo Fax. Sukio Mahikari é uma arte espiritualista japonesa, fundada no país em 27 de fevereiro de 1959 por Kotamu Okada. Além de ensinar a religião, a prática aborda temas de medicina, ciência, economia e agricultura. Já são 58 sedes oficiais em 18 estados diferentes. Em Campo Grande, chegou no ano de 1980 e reúne mais de 1.700 praticantes em todo o estado. Essa arte ajuda as pessoas a encontrarem esse caminho, né? Mas a pessoa precisa praticar, receber a luz, transmitir a luz e também, aliado a isso, a prática dos princípios divinos no seu dia a dia. Aqui na Assembleia temos a oportunidade de também agradecer à casa, né, ao deputado Júnior Mock, que nos está prestigiando também para dar a conhecer mais à sociedade quem é essa pessoa que nós chamamos de Mestre Sukunyo-sama, o fundador dessa prática, líder espiritual desse movimento.
O movimento religioso foi reconhecido em Mato Grosso do Sul através da Lei 45 de 2014. E nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem à instituição e seus praticantes. O proponente, o deputado Júnior Mock, do MDB, destacou que em cada cerimônia reúne cerca de 800 pessoas. Vem crescendo muito, né? Outras cidades do estado já tem a sede da Sukil Mahikari. E aqui em Campo Grande também não é apenas a central, mas alguns bairros também possuem a Sukil Mahikari, que tem por objetivo principal a transmissão da luz divina, através da imposição das mãos. Todos aqueles que fazem o que é chamado Okiomi, né, eles são treinados, eles recebem um treinamento para poder fazer essa transmissão. Celso Moreiro Fernandes é praticante da arte há 29 anos e relatou o seu testemunho. Eu pude realmente testemunhar na prática o que é praticar os princípios divinos, fazer a sua própria mudança. Isso, né, deu assim, um grande reflexo, né, positivo, tanto no meu trabalho, né, meu trabalho é um oásis, né, trabalho sempre com pessoas maravilhosas, sempre transmitindo essa luz no trabalho, e também na mudança da família como um todo, né, assim como está no meu relato a seguir. Então, essa grande mudança da família e também a permissão de poder participar da obra divina, né, ajudando as pessoas com a imposição da mão, levando essa luz, essa energia positiva para as pessoas. E a maior felicidade nossa é também ver as pessoas felizes, né, quando recebem essa luz, né? O disco de vinil é considerado um marco histórico do entretenimento musical, ajudando a criar novos hábitos, seja entre os ouvintes ou entre os produtores musicais. Foi desenvolvido em meados da década de 1940, permanecendo popular em todo o mundo até o surgimento do CD e outras mídias mais avançadas. Seu dia é celebrado em 20 de abril, em homenagem ao músico Ataúfo Alves, que morreu em 1968, exatamente nessa data. Agora, o Fazendo Arte aborda a importância dos discos para a cultura por meio de colecionadores. Aqui em Campo Grande eu tenho em torno de 32 mil, mais ou menos. Mas eu tenho uma coleção fechada em Maringá, no Paraná, que são de 18.500 vinis. Comecei bem criança ainda, porque na minha casa era uma casa que se ouvia muita música e eu cresci nesse meio. Aí passei a colecionar o vinil. Meu pai me deu o primeiro disco, Carmen Miranda, e daí para cá fui só comprando, colecionando. No ano de 89, eu mudei para o Mato Grosso do Sul. Era de? Maringá, especificamente para Dourados. Em Dourados, começou a se fechar as rádios AM e a vender as coleções. Aí eu aumentei muito a minha coleção por isso. Comprei muito disco das rádios AMs e fui adquirindo essa grande coleção. Os meus preferidos são o rock. Eu gosto de Beatles, gosto de Queen, gosto da turma do passado, as bandas pesadas mesmo, porque eu fui no primeiro Rock in Rio. O ano era 1985. O vinil é uma viagem no tempo, né? Por quê? Da onde eu saberia que Brigitte Bardot, uma artista francesa, era cantora? Só através do vinil. Então, o vinil te remete a muitas histórias, te leva para outros países onde você não conhece a pessoa, mas você passa a admirar e você quer colecionar também. O vinil te remete a uma outra história, a uma situação, a uma coisa na sua vida. Então, é isso. O vinil não morre jamais. Desde o ano de 2000, que eu venho catalogando os CDs regionais dos músicos que gravaram para o Mato Grosso do Sul. Hoje, esse acervo já consta com mais de 600 discos de vinil dos músicos sul-mato-grossenses, desde a década de 1950 até a atual. Então, são mais de 600 discos de vinil dos nossos músicos e mais de 2.000 CDs já catalogados no nosso acervo, para que o Museu da Imagem de Som preserve esse acervo. Nosso objetivo é disponibilizar todo esse acervo
no MIS, Museu de Imagem de Som de Mato Grosso do Sul, para que seja preservado a história musical dos nossos artistas. A parceria que nós temos com o Museu da Imagem de Som, o MIS, aqui de Campo Grande, é uma parceria que decorre de vários anos. A representatividade desses artistas para Mato Grosso do Sul, para a cultura sul-mato-grossense, de uma forma geral, é de uma representatividade imensa. Por quê? Porque é o celeiro musical do nosso estado, é a história musical do nosso estado, e esses músicos contribuíram para essa grandeza musical dos seus poemas, das suas histórias, das suas músicas, inclusive deixando um legado gigantesco para as futuras gerações. A magia do disco de vinil é maravilhosa. Primeiro, a começar pela parte estética do disco de vinil. Você tem uma capa 31 centímetros por 31 centímetros, uma foto grande, que as pessoas possam identificar todos os componentes dessa capa do vinil. A contracapa com a parte técnica, que tem lá todos os músicos que participaram daquele disco. O encarte interno, que também tem as letras dessas composições, informações maravilhosas dos poemas que foram executados. Sem contar com a qualidade sonora do disco de vinil. Você sabia que a cartomancia é o estudo da adivinhação por meio de cartas? Nessa perspectiva, há o tarô, que busca trazer respostas certas e objetivas aos questionamentos da vida. Não é uma religião, mas sim um oráculo e baralho composto por 78 cartas que ajudam no processo de autoconhecimento e apontam alguns caminhos. A servidora pública Carol Wunder, adepta dos estudos do tarô, explica ao Fazendo Arte um pouco mais a respeito desse universo, desmistificando alguns mitos criados. Eu iniciei o estudo do tarô depois que eu fiz uma consulta com um tarólogo do Rio de Janeiro, que ele hoje é meu amigo, meu professor, meu mestre de tarô, Zé Rescala. E a partir daí eu continuei esse caminho, dos estudos também por meio de bibliografias, de livros e de outros cursos também. Acredito que o estudo do tarô ele fica mais consistente na medida em que a gente consegue enxergar a nossa jornada nas cartas, ou o contrário também, que a gente consegue enxergar o que cada carta do tarô significa em cada momento da nossa vida. Isso que é o propósito maior do tarô. Para ser tarô, precisa ter um baralho composto por 78 cartas. Dessas 78 cartas, 22 cartas são os arcanos maiores, que são os arcanos principais do tarô. Os 56 arcanos menores, que eles vão trazer ali questões mais específicas também. O tarô não é considerado nenhuma religião, é na verdade uma ferramenta de estudo. Ele indica ali caminhos e possibilidades, mas ele não está atrelado em nenhuma religião, porque ele não possui um caráter dogmático. Bom, o tarô ele pode trazer inúmeros assuntos, inúmeros aspectos da vida da pessoa. Primeiro porque a palavra arcano, elas têm ali um significado, um mistério, um segredo a ser revelado. Temos cartas mais positivas, de fluidez. Temos aqui umas cartas que falam ainda mais de um desconforto, de uma situação um pouco mais demorada. Claro que isso tudo aqui vai depender muito do contexto e da pergunta a ser feita, tá? Aqui são os arcanos maiores, eles vão trazer o tônus principal da questão, o que aquilo significa de fato na vida da pessoa. Eles têm aqui uma importância praticamente total no tarô, tanto é que quando a gente inicia um estudo do tarô, a gente inicia por meio desses arcanos. E só com esses arcanos maiores já é possível fazer várias leituras de tarô e também obter muitas informações importantes. Já que os 56 arcanos menores, eles vão pontuar, eles vão ser mais específicos diante daquela situação. Então temos aqui cartas prazerosas, de comemoração, festividades. Temos cartas também de trabalho, de uma certa espera.
Temos cartas aqui que podem simbolizar aqui decisões a serem tomadas, né? Insights, ideias poderosas, coisas sobre trabalho. Nossa, existe muita informação a ser trabalhada e a ser acessada por meio de um jogo de tarô. Como vocês podem ver também, o tarô aqui ele trabalha com os 4 elementos. Temos aqui ouro, copas, espada e paus. Então, assim, a todo momento o tarô está pontuando ali um aspecto, uma atmosfera, uma energia. Agora tem intervalo e daqui a pouco Fazendo Arte tá de volta. Não sai daí! Mato Grosso do Sul, por meio da Assembleia Legislativa, tem liderado esforços para criar um ambiente mais inclusivo e solidário para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Desde 2012, diversas leis foram aprovadas com o objetivo de promover a conscientização e o apoio às pessoas com TEA e suas famílias. Iniciativas como a instituição da Semana Estadual de Conscientização e Reflexão sobre o Autismo, a criação do Cadastro Estadual da Pessoa com TEA e a obrigatoriedade da utilização do questionário MChat nas unidades de saúde, demonstram o compromisso do Estado em fornecer suporte adequado. Além disso, a recente lei que obriga as empresas operadoras de cinema a realizarem sessões adaptadas e a homenagem às empresas que promovem a inclusão de pessoas com TEA e TDAH no mercado de trabalho são passos significativos em direção a uma sociedade mais inclusiva. O mês de abril se tornou um momento especial com o Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o autismo, onde prédios públicos são iluminados de azul, simbolizando o apoio e a solidariedade. Juntos, vamos construir um futuro mais inclusivo e solidário para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, promovendo a inclusão de pessoas com TEA. O Dia dos Povos Indígenas é celebrado em 19 de abril e para falar um pouco a respeito de sua representatividade para a nossa cultura, o Fazendo Arte agora conta com a participação do cacique Josias, responsável pela aldeia urbana Marçal de Souza, localizada em Campo Grande, que também destaca algumas curiosidades do local. Dia 19, Dia dos Povos Originários, Dia dos Povos Indígenas, né, que é uma data de reflexão, uma data de luta, de resistência. É uma data de comemoração, né, dos povos, né, somos 305 povos no Brasil, só aqui no estado somos 116 mil cidadãos indígenas, somos 8 etnias no estado de Mato Grosso do Sul, né, está concentrada a maior parte dos terrenos, dos Guarani, e é um momento histórico. E eu tenho a certeza que cada dia mais nós estamos avançando, estamos ocupando esses espaços que é direito nosso. Em questão do artesanato, em questão da nossa dança, da nossa pintura, das nossas comidas típicas. E isso tem ajudado a fomentação, né, dos povos do Mato Grosso do Sul, né, das outras etnias, né, dos cidadãos sul-mato-grossenses. Então, acho que nós temos contribuído para isso. A aldeia Marçal de Souza ela é uma referência para as outras comunidades, pela organização. Sempre trabalhamos no coletivo, sempre buscar a coletividade, sempre está buscando essa união entre povos, né? A comunidade, a aldeia, o memorial, a escola é sempre aberta para todos que quiserem conhecer, quiserem fazer a visita, conhecer a aldeia Marçal de Souza. E isso é o espírito, né? O que as grandes lideranças buscavam, né? Então, eles deixaram um legado, todos que passaram, né? Deixaram um legado, e nós, como cacique, devemos deixar também um legado, deixar para as outras gerações, né? O Marçal de Souza é essa referência a nível de estado e é importante para o sul-mato-grossense conhecer essa cultura que é muito linda e muito valorizada. Todos nós conhecemos a história do Marçal,
em homenagem, em memória ao grande líder Guarani, Kaiowá, né, que foi assassinado, foi morto, e foi feita essa escolha, né? Então, hoje, a aldeia Marçal de Souza, ela tem essa representação, né, de um grande líder. O que ele falava está se cumprindo tudo hoje, que nós ia ter jovens que iam estar ocupando os espaços, e estão ocupando os espaços, jovens que iam estar dentro das faculdades. Então, ele já tinha uma mentalidade pelos nossos direitos. E uma das frases deles era que nós não podemos perder essa essência, essência de ser indígena onde nós for, né, seja na faculdade, seja onde nós moramos, seja onde nós vivemos. E a gente precisa ter esse espírito de guerreiro. E ele foi um grande guerreiro, um grande líder. Esse local foi, né, ele foi cedido, era uma área da FUNAI, e foi cedido para a prefeitura, né, na época. E ela é uma área que foi construída por 4 ruas, né, são 145 casas. Ela tem várias curiosidades. Hoje o memorial ele carrega o nome da cacique Enir, né, foi uma da primeira mulher cacique do estado, né. Então teve um papel muito importante para nós, né, lutou, uma mulher guerreira, né, foi uma mulher que batalhou pelos nossos direitos, que esteve também, né, em vários enfrentamentos, né, do movimento indígena aqui dentro de Campo Grande, né, por moradia, por educação, por saúde. Temos hoje a nossa escola, né, que nós temos também 2 grades curriculares no currículo da escola, a nossa língua terena, a nossa arte terena também, que é muito importante ter esse fomento, essa valorização, né, e a escola tem um papel fundamental, né, que onde nós aprendemos, né, onde nossos filhos estão lá estudando, né, estão aprendendo da nossa língua, estão aprendendo da nossa cultura, que a gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso acabar, porque a gente sempre fala que nós estamos numa selva de pedra, e o que vai resistir, para nós existir, é a nossa cultura. O Dia Nacional do Livro Infantil é celebrado em 18 de abril, exatamente na mesma data em que nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o criador da literatura infanto-juvenil brasileira. A psicóloga Aline Reis, autora de obras psicoterapêuticas voltadas para esse público, fala ao Fazendo Arte a respeito da importância dessa data para o universo cultural e também sobre a representatividade das publicações infanto-juvenis como ferramentas na construção do saber. Veja. Os livros, eles são uma estratégia, uma ferramenta de entretenimento, que eles ajudam no conhecimento de culturas diferentes, trazem novas realidades e perspectivas e nos auxiliam na formação da construção da cidadania, responsabilidade, respeito e caráter. Além disso, eles auxiliam na formação de um pensamento crítico, na capacidade de responder, criticar, formar um pensamento crítico, trazendo a formação de indivíduos conscientes e ativos na sociedade. Em relação à diferença entre os livros psicoterapêuticos e aqueles que não são psicoterapêuticos, os primeiros eles são voltados para o bem-estar, apoio emocional, para manejo de questões específicas como enfrentamento, habilidades sociais, manejo de sintomas de ansiedade, depressão, dificuldades vivenciadas quando o bem-estar emocional não está muito a contento. Eles podem oferecer estratégias de enfrentamento, aumentar a autoconsciência. Já os livros não terapêuticos, eles podem também contribuir para o desenvolvimento emocional e social, mas de uma maneira mais geral. Então, eles estão voltados ao entretenimento, à educação, e não necessariamente eles têm um caráter que vai trazer algum aspecto voltado ao aumento do bem-estar psicológico. No meu caso, a minha produção literária, ela está associada ao desenvolvimento do bem-estar e ao manejo de questões que perpassam conteúdos de psicoterapia. Em
relação ao Monteiro Lobato, e no meu trabalho como psicóloga, eu vejo que a influência do Monteiro Lobato, ela tem muitos impactos, né? Ele foi pioneiro, ele trouxe um universo literário muito rico, as aventuras dos personagens refletem a realidade, a cultura brasileira. Então, se a gente pensar no Sítio do Pica-Pau Amarelo, além de divertir, educar, traz alguns valores importantes, como respeito à natureza, a importância da amizade e o valor ao conhecimento. As narrativas do Monteiro Lobato, elas são atemporais e elas podem estimular o amor à leitura por serem leves e por trazerem essa imaginação do público que acessa essa literatura. Bacana, né, pessoal? E para celebrar Monteiro Lobato e a nossa literatura infanto-juvenil, o Fazendo Arte termina com a performance do duo acústico Singular, formado por Rebeca Félix e Dan Dias, com a canção Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta por Gilberto Gil. Até o nosso próximo encontro. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, pirata, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo.